A paz do Senhor Jesus, nossos queridos amigos, nesta noite, neste momento, nós, com a permissão de Deus, iremos falar sobre Pedro, um homem de coração que prega aos ouvidos e aos olhos. Parte 2. Irmãos, os discípulos de Jesus foram para Jerusalém para serem revestidos do poder de Deus e pregar este evangelho que nós estamos pregando agora. Esses discípulos, irmãos, oram confiantes, pois ora baseado na promessa do Pai. Irmãos, nenhuma das palavras de Deus caiu por terra. Nenhuma das suas promessas deixou de se cumprir. Orar com base na promessa de Deus é ter a garantia de vitória. Pois o Deus que vela pelo cumprimento, pois o próprio Deus é quem vela pelo cumprimento da sua palavra. Estamos entendidos, né, irmãos? Pedro foi o líder dos discípulos antes da queda e continuou como líder depois da restauração. A liderança continuou, irmãos. Ele lidera uma reunião de oração. Ele é o capitão desse exército de Deus, que bombardeia os céus com suas súplicas fervorosas. Os apóstolos, irmãos, aprenderam a orar com Jesus. E a igreja primitiva aprendeu a orar com os seus líderes. A igreja primitiva tornou-se uma igreja de oração. Atos 2:42. Lucas faz a transição acerca da vida exemplar da igreja apostólica com o exemplo de Pedro e João, colunas da igreja. A igreja orava porque seus líderes eram homens de oração. A igreja experimentava as maravilhas divinas porque os apóstolos conheciam o poder no nome de Jesus. Mas sabe por que a igreja apostólica abalou o mundo? Porque estavam cheias do Espírito Santo. Metodistas piedosos do século XIX diz com acerto que a igreja hoje está procurando novos métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos. Deus unge homem cheio do Espírito Santo. Fica a dica aí, viu, irmãos? Fica a dica. Pedro e João não jogaram fora a tradição de orar em 3 turnos por dia. Irmãos, era uma tradição. O dia judaico começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde. Para os judeus devotos, havia 3 turnos de oração por dia, às 9 horas, aos meio-dias e às 3 horas da tarde. Os apóstolos ainda mantinham esse costume e tinham uma nova fé, mas não utilizavam como desculpa para violar essa tradição. Sabia que
a nova fé e a velha disciplina podiam e deveriam andar junto. Está entendendo, né, irmãos? Pedro e João eram homens de oração. Eles entendiam que Deus é mais importante do que a obra de Deus. Porque sem Deus você não consegue fazer a obra de Deus. Então ele é mais importante. Tá? Pedro e João são vistos juntos com frequências ao longo da Escritura. Eram sócios no negócio de pesca. Lucas 5:10. Prepararam a última ceia, a última Páscoa dos judeus para Jesus em Lucas 22:8. Correram para os sepulcros na manhã do primeiro domingo de Páscoa. Ministraram aos samaritanos que creram em Jesus e agora estão indo ao templo para orar 3 vezes às 3 horas da tarde. Vamos destacar aqui cinco verdades. Primeira, Pedro e João tinham uma vida comprometida com oração. Pedro e João subiu ao templo para orar na hora nona, quer dizer, às 9 horas. A oração era prioridade na vida de Pedro e dos demais apóstolos. Eles oravam unânime, a Bíblia diz que eram unânimes, irmãos. Diante da ameaça do Sinédrio, eles oravam e pediam mais intrepidez para pregar, e o mundo foi abalado. Hoje é o mundo que abala a igreja. Lamentavelmente, os apóstolos chegaram a tomar uma importantíssima decisão, mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Vamos ser devotos, irmãos, ao ministério e à leitura diária da palavra do Senhor Jesus. Palavras sem oração são palavras mortas. Uma igreja que ora abre as portas para a intervenção milagrosa de Deus. Perguntaram certa feita a Carlos Spurgeon qual era o segredo do sucesso do seu ministério. Ele respondeu: eu trabalho de joelho. Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. John Knox, no século XVI, mudou a realidade religiosa da Escócia. Ele era o homem que agonizava em oração. Seu clamor, irmãos, contínuo era: dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Você já viu alguém falando sobre este episódio, essa história, esse acontecimento? Irmãos, é assim que Deus faz. Uma igreja que ora, irmão, cresce e se fortalece quando os seus líderes são de oração. Depois nós vamos dar continuidade, irmãos, com esse tema. Mas vamos prosseguir aqui ainda com o segundo lugar. Pedro e João tinham uma vida respaldada por exemplos. Lucas registra o texto como se segue. E aconteceu que o homem aleijado de nascença estava sentado, o seno carregado para a polpa do templo chamado Formosa. Todos os dias o punha ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhe uma esmola, fixando nele o olhar. Pedro, acompanhado de João, disseram: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Estratégico, né, irmãos? Era estratégico colocar um mendigo na porta do templo. As pessoas que entraram para adorar a Deus normalmente são pessoas sensíveis, né, às necessidades do próximo. Não é possível amar a Deus quem não vemos, se não amarmos o nosso próximo a quem nós vemos. Eram 3 horas da tarde. E estava para começar a reunião de oração no templo. Pedro e João estavam passando
Quando o paralítico pede a eles uma esmola, Pedro ficou olhando ao paralítico, né? Junto com o João, ele disse: rapaz, olha para nós, pode olhar. Nós ficamos chocados, né? Com isso dizemos, isso fere a nossa teologia. Nós costumamos dizer, olha para nós, olha para Jesus. Não olhe para os crentes, olhe para Jesus. Jesus havia alertado acerca da conduta dos fariseus, portanto, fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, não lhes ameis as obras, pois não praticam o que dizem. Talvez você pergunte, como Pedro pôde cometer um erro desse? Há aqueles que chegaram até pensar, Pedro não teve os nossos professores, não passou pelos nossos seminários, mas Pedro aprendeu aos pés de Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos carta de Cristo. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pedro e João disseram ao paralítico, olha para nós. Poderíamos dizer ao mundo, olha para nós. Olha, irmãos. Os pais podem dizer aos seus filhos, olha para nós. Podem os patrões dizer para os seus empregados, olhe para nós. Será se pode, irmãos? Eu vou ficar por aqui. Não vou prosseguir. Tá? Mas não vou mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, nós só queremos agradecer ao Pai Celestial por nos conceder essa oportunidade de estar sempre prontos, ativos e engajados na obra do Senhor Jesus. Nós temos que fazer isso aqui, irmãos. Temos que pregar o Evangelho. É necessário pregarmos o Evangelho. Se nós não fizermos isso, irmãos, as pedras farão. Porque o Evangelho não pode deixar de ser feito, de ser pregado, simplesmente porque você não quer. Porque não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Honras e glórias seja dado ao nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, se inscreva no canal, curta e compartilhe à vontade. Amém, Jesus, e amém.